Obrigado, Senhor, por teu grande amor por nós. Realmente, diante da tua mesa, somos constrangidos pelo teu amor. Tu nos salvaste, Senhor. Tu nos alcançaste onde nós estávamos. Não tínhamos esperança, mas tu nos ganhaste para ti. E tu nos tornaste teus filhos, Senhor. Que grande bênção, que privilégio, que nós, pecadores, podemos ser filhos de Deus. Não só filhos, mas no teu amor por nós, tu queres nos fazer teus herdeiros. Queremos ser dignos, Senhor, desse amor, desse chamamento. Fala-nos nesta manhã, Senhor. Queremos ter essa visão clara, essa visão que governa nossas vidas, através do teu falar nesses dias. Obrigado, Senhor. Amém. Abençoa cada um que aqui está, cada irmão, cada irmã, cada convidado. Que os convidados não sejam só convidados, mas também sejam membros desta família tua, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa cada um. Amém. Ontem, no final da reunião, nós falamos um pouco sobre... Ontem a gente falou sobre o amor de Deus por nós e como nós também devemos amar as pessoas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Isso é a metade. A outra metade é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, também falamos que nós devemos cuidar-nos, nos amar, nos valorizar e nos preparar, nos colocar na mão do Senhor para que Ele nos capacite para podermos amar os outros. E falamos a parábola, a história do bom samaritano. E queremos ser aqueles que realmente praticam a palavra do Senhor e que buscam com amor aqueles que estão lá fora, sejam incrédulos, sejam irmãos que estavam entre nós, mas que desceram de Jerusalém para Jericó e hoje estão semi-mortos ali no meio do caminho. Senhor, que o Senhor possa nos tocar para alcançá-los com o amor do Senhor. E daí no final nós falamos sobre também quando o Senhor falou com Pedro e ele perguntou 3 vezes: tu me amas? As 3 vezes Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E as 3 vezes o Senhor foi prático. O Senhor falou: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o Senhor foi todo inclusivo aqui. Tem que cuidar dos irmãos novos, tem de cuidar dos irmãos já mais maduros, e tem que cuidar daqueles que estavam no nosso meio, eram ovelhas já, mas saíram e voltaram como ovelhas, mas são como cordeiros, porque são fracos, estão debilitados. Se nós formos traduzir essa conversa do Senhor com Pedro, baseados no que nós vimos naqueles 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo, seria mais ou menos assim. O Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu amas a mim? Tu amas a Deus? Pedro fala: sim, Senhor. Daí o Senhor fala: amarás o teu próximo. As 3 vezes que o Senhor perguntou: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, eu amo a Deus. E o Senhor responde para ele: então ama o teu próximo. Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? A palavra fala, né? É ele que está próximo de ti. Hoje, nesta manhã, o teu próximo é aquele que está sentado do teu lado. Está à sua frente, atrás, direita e esquerda. A 45 graus, 90, 135 graus. Norte, sul, leste, oeste. Noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste.
são aqueles que estão à sua volta. E na sua casa, quem é o seu próximo? A sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais. Então não podemos ser teóricos. Nós precisamos amar nossa família. Ontem nós tivemos uma reunião com os pais. Vieram menos da metade do que está aqui hoje. E anteontem de noite a mesma coisa. Quem são pais aqui? Levante a mão. Então hoje eu quero só falar uma palavra para vocês, só. Quem quiser ouvir toda a comunhão, né, pode pegar o áudio, depois pedir o vídeo também, como os irmãos falaram. Então, para os casais eu digo, nós precisamos amar o nosso próximo. E aquele que está mais próximo de você é a sua esposa e o seu marido. Então, quando você diz para o Senhor, Senhor, eu te amo, a resposta imediata do Senhor é: então ama a tua esposa. Ou ama o teu marido. Quando falar de amar, cuida bem da tua esposa. Cuida bem do teu marido. Para os pais, o Senhor vai falar assim. O Senhor vai perguntar para os pais: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A primeira resposta que o Senhor vai dar para vocês, antes de pedir para você amar o vizinho, amar o seu colega, ama os teus filhos. Ah, mas eu amo meus filhos. Não, amar não é teórico. Cuida bem dos teus filhos. Então, durante a reunião de sexta-noite e sábado de manhã, nós gastamos todo o tempo falando como nós devemos cuidar de nossos filhos. E falamos só uma parte, ficou uma boa parte fora. Então, eu só vou falar um item do cuidado dos filhos. Queridos irmãos que são pais, primeiro eu vou falar para os casais então. Como é cuidar da sua esposa, cuidar do seu marido? Gaste tempo com sua esposa. Gaste tempo com seu marido. Hoje a gente dá tempo para tudo. Muito pouco tempo é dado para a esposa. Muito pouco tempo é dado para o marido. Ah, mas eu estou com ela. Está com ela, mas está ali, ó. O quê? Tá, já vou. Os dois estão na mesa, os dois estão lá. Não existe mais diálogo. Anteontem foi dia dos namorados. Os casais não namoram mais. Então minha recomendação, meu conselho é: gaste tempo. Se você quiser manter o seu casamento, gaste tempo de qualidade. Não estou falando em número de horas, é tempo de qualidade com sua esposa. E gaste tempo de qualidade com seu marido. Para os pais eu vou dizer: gaste tempo com seus filhos. Hoje os pais, a grande maioria dos pais, não vou dizer todos os pais, tem exceções, mas a grande maioria dos pais não tem mais tempo para seus filhos. Compram tablets, compram brinquedos, põem na frente da televisão. Os filhos me incomodam. Não, vamos por aí. Daí eles ficam lá quietos e eu posso fazer minhas coisas. Não existe mais pais que levam seus filhos para o piquenique. Piquenique? O que é isso? Seus filhos sabem o que é piquenique? Brasília é um lugar bonito demais. Tem áreas públicas, tem parques. Em vez de levar seus filhos a comer num restaurante cheio de gente ali, não tem muita privacidade, façam uma cesta de piquenique com sanduíches, suco,
coisa que seus filhos gostam. Leva uma toalha grande de mesa, guardanapos, jogos de mesa, de tabuleiro. Leva lá para o parque, senta lá, gaste umas 2, 3 horas da tarde no parque, conversando com os seus filhos, explicando para eles, levando eles para ver as formigas. Levando ele para ver, descobrir os insetos nas árvores, no tempo das cigarras. Olha aqui, ó, aqui tá, ficou a casca. Ensina seus filhos as coisas. Gaste tempo com seus filhos, em casa. Tenha uma reunião da família por semana, para cantar com eles, explicar a Bíblia para eles. Daí o papai e a mamãe tem que explicar: filho, isso quer dizer isso. Você entendeu, filho? Não entendi. Então vou explicar de novo isso. Conta histórias da Bíblia para eles. Cante com eles, ore com eles, gaste tempo com eles. Isso é cuidar dos seus filhos, porque os seus filhos, irmãos, não vão ficar bilu a vida inteira. Seus filhos não vão ficar nessa idade, 4, 5 anos, puxa, num piscar de olhos, seus filhos já estão 18 anos. E outro piscar de olhos, criaram asas e bye, vai embora. E quanto tempo você gastou com seus filhos em casa? Que memórias seus filhos vão ter do lar? Só vou lembrar, papai e mamãe assistiam filmes comigo, papai e mamãe me deu um tablet. Eles não tinham muito tempo para mim, mas eles me amavam, eu sei que me amavam. Mas não vamos lembrar das conversas que vocês tiveram, dos conselhos que vocês deram, da história da sua vida, do legado que vocês receberam e que Deus nos ordena que nós precisamos transmitir aos nossos filhos. Então, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida dos teus filhos. Porque nós demos ontem, falamos dos 10 mandamentos para os pais. Na Bíblia não tem 10 mandamentos, tá? Isso aqui eu que inventei, tá? Para didática. Nós falamos um princípio geral e falamos 5 mandamentos. O princípio geral é: os nossos filhos não são nossos, são de Deus. Deus apenas confiou a você. Deus falou: eu tenho um ser humano maravilhoso, uma criança, um menino, eu quero entregar para alguém, para cuidar para mim e criá-lo e fazer desse menino um homem de Deus. Para quem que eu vou dar? Eu acho que eu vou dar para Brasília. Onde? Quem? Tem um casal jovem ali, ó. Estão querendo filhos. Vamos dar para eles. Pá. Deus nos empresta os nossos filhos para nós cuidarmos deles. E um dia vamos ter que prestar contas para ele. Os filhos não são seus, são de Deus. Você o gerou e Deus espera que você cuide deles. Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida dessas crianças, desses meninos e meninas que eu dei para vocês cuidar. Claro, queridos irmãos, daí expandindo, apacenta os irmãos, cuida dos irmãos. Mas eu temo que no dia, quando o Senhor voltar, vai ter um monte de irmãos de quem eu cuidei. Estão todos ali, diante do trono, para receber o galardão, para entrar no reino. E onde estão meus filhos? Não estão lá. Onde está minha esposa? Não está lá. Onde está o meu marido? Não está lá. Por quê? Porque não tive tempo para eles, só tive tempo para os outros. Eu não estou dizendo, queridos irmãos, que nós não devemos dar tempo para os outros. Precisamos sim. Precisamos amar a todos. Precisamos amar o nosso próximo, pregar o evangelho, ganhar as pessoas, ganhar famílias novas. É gratificante isso.
O importante primeiro é se sentir amado para eu poder amar. E quando nós começamos a amar e as pessoas respondem ao amor de Deus e as pessoas se multiplicam, irmãos, eu quero que todo mundo experimente isso. Nós esperamos que em pouco tempo esse salão, queridos irmãos, tenha gente pendurado aqui em cima. Pendurado. Fique tão lotado, irmãos, que os irmãos vão ter que dar um jeito aqui, fazer um mezanino, não sei o que lá, que os seus locais de reunião estejam cheios. Você crê nisso? Não é método, não é fazer, não é obra. A obra tem que ser feita, mas tem que ser motivada pelo amor de Deus. Você tem que ser curado. Você tem que curar todas as suas feridas, fechar todas as brechas. Em pouco tempo, a vida de ressurreição do Senhor restaura você, e você volta a ser um canal de bênção. Onde está aquele hino? Um vaso de bênção. Que número que é? Alguém lembra? 433. Eu vou cantar para você estrofe 1. E é isso que eu oro ao Senhor para todos nós. Você é um vaso de bênção. Quero que você diga: eu sou um vaso de bênção. Tua vida é um vaso de bênção, tem fluído de ti o amor. Tens mostrado Jesus aos perdidos, pronto estás a servir o Senhor. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso de bênção, tal é meu clamor. Eis-me submisso ao teu serviço, como um vaso de bênção, Senhor. Tua vida é um vaso de bênção, te preocupas em anunciar aos culpados perdidos nas trevas que só Cristo os pode salvar. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso de bênção, tal é meu clamor. Eis-me submisso ao teu serviço, como um vaso de bênção, Senhor. Você é um vaso de bênção. Um vaso de bênção para sua esposa, um vaso de bênção para o seu marido, um vaso de bênção para os seus filhos, um vaso de bênção para o seu próximo. Amém? Então vamos para a palavra de hoje. Hoje nós vamos tocar algo muito importante, que é sobre a filiação. Então, na palavra de Deus, nesses últimos meses, desde a conferência na Estância, o Senhor tem nos falado sobre a filiação. Este é o encargo que o Senhor deu a nós, através do Espírito Santo, pelo irmão Dong, que é o servo de Deus, o apóstolo de Deus. E nós damos graças ao Senhor, porque isso abriu para nós uma frente, assim, um horizonte maravilhoso, no qual nós podemos ver o grande amor de Deus por nós e o plano de Deus por nós. O irmão Dong hoje está no Rio de Janeiro, na conferência regional do Rio de Janeiro. Ele chegou lá na sexta e a conferência foi ontem à noite e hoje de manhã. Recebi um recado hoje de manhã dizendo que o irmão Dong está muito encorajado com a situação do Rio de Janeiro. E nós nos alegramos com as notícias encorajadoras. Ele fala que tem 92 cidades no estado do Rio de Janeiro
e hoje temos 48 igrejas, distribuídas em 8 micro-regiões para os irmãos administrar bem. Tem 12 cooperadores regionais e tem 25 coportores atuando na região. E o que é mais encorajador, que há muita unanimidade entre os irmãos. Amém? Então isso aqui é para encorajar os irmãos. Bom, irmãos, a filiação. Nós já apagamos o título, porque eu vou usar a lousa para escrever algo, alguns versículos e algumas palavras lá. A palavra filiação, no grego, vou escrever primeiro filiação. Filiação. No grego a palavra é, eu vou escrever em minúsculo aqui, huiothesia. Huios é filho e thesia é a radical que é colocado para tornar a palavra filho um substantivo abstrato. Esta palavra nós não temos em português. Ah, mas não é filiação? Não, filiação é uma palavra adaptada. É uma palavra que nós adaptamos e tomamos emprestado da língua portuguesa, mas não é a palavra exata. Você tem sua carta de motorista? Tem? Dá uma olhadinha. O que fala ali no campo? Tem um campo lá que fala filiação. O que está naquele campo lá? Nome do pai, nome da mãe. Então filiação em português significa de quem nós somos filhos. Nome do pai, nome da mãe. Em inglês, filho é son. E você acrescenta a palavra son é huios. Em inglês você acrescenta a palavra radical ship, é thesia. Sonship significa a condição de filho, tá? A condição de filho, o status de filho, a posição de filho, o direito de filho. Tem que usar todas essas palavras, só que em português não existem. Então nós vamos usar a palavra filiação, que é a palavra mais próxima que tem. Então vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler Romanos 8:15. Romanos 8:15. Aqui diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito, aqui fala espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. A nossa versão, como na maioria das versões do mundo inteiro, com exceção do inglês, nas versões mais exatas, a grande maioria coloca adoção, espírito de adoção. Então nós queremos corrigir. Toda vez que aparecer a palavra adoção, tá, você tem que marcar na sua Bíblia, é filiação. E os irmãos que sempre conduzem a leitura bíblica tem que alertar os irmãos. Irmãos, em vez de adoção, vamos falar filiação, tá? Nós vamos explicar daqui a pouquinho. Vamos ler o versículo 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Não, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Vamos ler agora Gálatas 4:5. Gálatas 4:5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Não, a fim de que recebêssemos a filiação. Efésios 1:5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Não, o certo é para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Tá? Então, esses são os principais versículos, há alguns mais, mas esses são os principais, que falam da filiação no contexto que nós estamos falando hoje. Então, nós temos aí um conflito de palavras: filiação e adoção de filhos. Então agora eu quero perguntar para os irmãos: você é filho adotivo de Deus? Não? Mas aqui fala adoção de filhos. E você foi adotado por Deus? Você foi o quê?
Gerado ou nascido. Onde está esse versículo? João 1:12. Então vamos ler João 1:12 e 13. Mas a todos quantos o receberam. Vocês receberam o Senhor? Tá. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vocês creem no nome do Senhor? Amém. Então, checado. Aí vem o 13. Esse é a nossa certidão de nascimento. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esses dois versículos mostram que você nasceu de Deus. Ser crente não é se filiar a uma igreja. Ser crente não é ter uma carteira de membro. Ser crente é ter nascido de Deus. É ser filho de Deus. E para ser filho de Deus, você precisa primeiro receber a Jesus Cristo no seu coração, como seu Salvador, invocar o nome dele, dobrar o seu joelho, confessar seus pecados e convidar Jesus Cristo a entrar no seu espírito e crer no nome do Senhor. Confessar com a boca e crer no coração. Então aqui nós temos essa palavra, João 1:12, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu vou colocar aqui uma expressão. Aqui a palavra é filho. Então a palavra grega aqui é teknon. Tá? Então eu vou colocar o versículo João 1:12. Teknon é uma das palavras que há na língua grega. Deus realmente é sábio. Ele usou a língua grega. É a língua mais completa que tem para expressar os conceitos divinos. E português é filho, 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 mas no grego, para cada nível de maturidade desse filho, tem uma palavra diferente. Então teknon é um filho recém-nascido, um filho nenê, um filho criança, um filho imaturo. Então aqui, quem crê no Senhor e quem recebe o Senhor se torna filho de Deus. Recebe aqui fala o poder, a autoridade, o direito, a posição, o status de ser um filho de Deus. Só que esse filho de Deus é um filho recém-nascido, é um filho criança ainda. Vamos ler agora 1 João 3:1. 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Puxa, eu só sou chamado filho de Deus? Não, calma, vamos continuar a leitura. E de fato somos filhos de Deus. Querido irmão, querida irmã, você não é só chamado ou chamada filho de Deus. Você é de fato filho de Deus. E filho de Deus aqui também é teknon. 1 João 3, que versículo? 1. Tá. Agora nós vamos ler Romanos 8. Aqui, esse filho de Deus em 1 João 3:1 também é filho criança, filho nascido de Deus, filho jovem. Então quando João quer passar para nós a noção, o conceito de alguém que nasce de Deus, ele usa a palavra teknon. Daí quando nasce, está no estágio infantil ainda. Vamos continuar, vamos ler Romanos 8, a partir do versículo 12. O que nós pretendemos hoje, nesta manhã, irmãos,
é explicar com detalhes para os irmãos o sentido da filiação. O que é ser filho de Deus? Eu estou preocupado de que a grande maioria dos crentes não entendem o que é ser filho de Deus. Acho que ser filho de Deus, aí agora eu sou filho de Deus, sou crente, então agora Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Deus me dá bênção, Deus me dá bênção, Deus me dá dinheiro, Deus me dá cura, Deus me dá saúde. Não, a palavra de Deus é muito mais profunda. Então vamos ler, eu vou ler com vocês versículo por versículo e vamos explicando. Romanos 8:12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Nós não somos mais devedores à carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Queridos irmãos, isso é fatal para nós. Se você vive segundo a carne, você está caminhando para a morte. Mas se pelo Espírito, hoje, esse Espírito aqui é a letra maiúscula. Hoje, esse Espírito, letra maiúscula, mora no nosso Espírito. Habita em meu Espírito. Então eu tenho dentro de mim um poder tremendo. É como uma bomba atômica. Eu tenho instalado dentro de mim um poder enorme. Chama Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito. Então, pelo Espírito, eu posso mortificar, anular, fazer morrer os feitos do corpo. Então, o resultado é, certamente eu viverei. Bom, não vamos gastar muito tempo com esses dois versículos. Aí, nesse contexto, vem o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Espírito maiúsculo, são filhos de Deus. Aqui, filhos de Deus. Essa palavra filho, o grego usa outra palavra, huios. Romanos 8, que versículo? 14. Então aqui já não é teknon. Huios no grego significa um filho maduro, um filho adulto, um filho consciente de quem ele é. Então a pergunta para nós é: que tipo de filho nós somos? Teknon ou huios? Bom, qual é a condição que caracteriza um filho maduro de Deus? Um filho consciente, um filho adulto. Aqui o versículo fala bem claro: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São guiados. Agora vamos falar um pouquinho de gramática. Queridos irmãos, queridos jovens que ainda estão estudando, quem já saiu da escola, não dá para fazer muito mais coisa não. O que você aprendeu, aprendeu, não aprendeu, não aprendeu, apesar de você poder ser autodidata e aprender um pouco mais. Mas os jovens que estão na escola, no colégio, por favor, eu rogo a vocês, preste atenção à matéria português. Estudem a gramática, estudem a análise sintática, sujeito, verbo, predicado, objeto direto, objeto indireto. Conheçam as regências verbais, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Antigamente chamava bitransitivo. Conheça as vozes dos verbos: voz ativa, voz passiva. Na voz ativa tem um sujeito, o verbo e o predicado, objeto direto. Na voz passiva tem um sujeito, o verbo e o agente da passiva. Estou falando grego para vocês? Então, eu vou chamar aqui. Antes de chamar, eu vou chamar dois irmãos para ilustrar aqui, tá? Então eu vou perguntar para vocês. Eu vou falar aqui essa sentença: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em que voz de verbo está aqui? Voz passiva. Todos os que são guiados
pelo Espírito de Deus. Qual seria a voz ativa dessa frase? Seria: o Espírito de Deus guia. Então eu vou dar um exemplo. O Espírito de Deus me guia. Então, isso aqui está na voz ativa. O sujeito é o Espírito de Deus. O verbo é guiar. E eu sou o objeto direto. Eu sou o alvo da ação de Deus. O Espírito de Deus me guia. Agora, como está aqui na Bíblia, no versículo 14 eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Quem é o sujeito aqui? Eu. Mas eu o quê? Eu sou guiado. Eu me deixo guiar. E quem é o agente aqui? Quem faz a ação? O Espírito de Deus é o agente da passiva. Mas quem é o sujeito? Eu tomo a decisão, mas quem faz a ação é o Espírito de Deus. Estão vendo a diferença? Então vamos chamar aqui um pai, cabelo branco, já sabe quem é, Alencar. E um filho, tem que ser um filho baixinho, Edivaldo. Imagina ele com o cabelo bem pretinho, tá? Então, vamos aqui, vocês dois, vamos ficar desse lado para não ter ameaças de chutar o computador lá. Então, esse é o pai, esse é o filho, tá? Eles estão no shopping, tá? E ele é um filho muito desobediente, chorão, faz birra. E é um filho, claro, tá com 5 anos, tá? 5 anos. E o pai quer ir para casa. Alencar quer ir para casa. Daí ele fala pro filho assim, e ele quer olhar os brinquedos aqui, Daí o pai fala para ele: filho, vamos para casa. Então eu quero que você fale isso, tá? Daí você pega no braço dele e ele vai chorar. Então eu quero que você faça isso. Não, fala para ele: filho, vamos para casa. Filho, vamos para casa. Isso aqui é um filho imaturo. E isso traz a sua lembrança alguma experiência com Deus? Deus fala: filho, vamos. Não, Senhor, não. E daí o que ele faz? Daí você pega ele na marra e leva ele. Pronto, voltem agora, voltem. Quantas vezes Deus teve que fazer as coisas na marra por nos amar, não nos deixou ir por certos caminhos, e nós ficamos bravos com Deus, porque Deus não deixou a gente fazer o que a gente quer. Teve essa experiência? Senhor, quero fazer isso, me abençoe, me mostra, eu quero fazer isso, Senhor, confirma. E o Senhor não confirmou. E o Senhor às vezes usa meios até radicais para nos salvar. E a gente fica bravo com o Senhor. Isso mostra a nossa imaturidade. Mas Deus, por nos amar, Ele nos arrasta e nos leva para onde Ele quer. Agora vamos ver o outro lado. Daí o Alencar, pai, vai falar para o filho: Edivaldo, vamos para casa. E daí o filho fala: pai, eu vou com você. Pai, eu vou com você. Daí ele vai. Eu vou com você. Amém? Daí ele vai. Tá vendo? O que o Edivaldo fez aqui? No primeiro caso, obrigado, pode sentar. No primeiro caso, o Alencar guiou o Edivaldo. Ele guiou o Edivaldo. O Edivaldo não quis ir, mas o pai o guiou. No segundo caso, o Edivaldo foi guiado pelo pai. Ele se deixou guiar pelo pai. Pai, aonde você vai? Para casa. Pai, eu vou com você. Isso, irmãos, denota maturidade. Jesus, no jardim, ele orou ao Pai:
Ele estava lá como homem. Não se esqueçam, Jesus não estava lá como filho de Deus, estava lá como filho do homem. Um homem tinha de morrer na cruz. Ele orou, Pai, ele estava em angústia. Imagine um homem ter de morrer na cruz pela humanidade inteira. E a angústia dele era por causa eu falei ontem, né, irmãos, para vocês, do peso da responsabilidade de ter de levar os pecados de toda a humanidade, e o destino de toda a humanidade está sobre os ombros dele. Daí ele falou, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Daí, olha a oração dele, ele orou isso 3 vezes. Todavia, não se faça como eu quero, e sim como tu queres. Isso é se deixar guiar pelo Espírito de Deus. Isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. E é isso que Deus quer. Quanto mais nós amadurecemos, menos Deus tem de nos arrastar, e mais nós nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus. De manhã, quando a gente sai de casa, Senhor, guia-me hoje. Mostra o caminho por onde tu queres que eu vá. No meu trabalho, nas minhas decisões. No casamento, as decisões do casal, as decisões do pai e mãe, dos pais quando são os filhos. Nós devemos orar assim, Senhor, guia-nos. Nós gostaríamos de fazer isso, mas Senhor, não se faça a nossa vontade, mas a sua vontade. Guia-nos, Senhor. Isso é ser guiado. Você deixa Deus guiar. Então isso denota maturidade. Vamos continuar. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação. Quem que recebeu o espírito de filiação aqui? Nós recebemos o espírito de filiação, baseado no qual clamamos. Então aqui nós temos 2 tipos de espírito: o espírito de escravidão e o espírito de filiação. Quem não é filho de Deus está debaixo do espírito de escravidão. Que espírito de escravidão é esse? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Ou seja, Jesus veio em carne e osso. Ele participou de carne e sangue, para que por sua morte, preste atenção, irmãos, destruísse quem? Aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo é detentor do poder da morte. Irmãos, esse é um tremendo poder. O diabo tem nas mãos dele o poder da morte, e com esse poder ele domina a humanidade inteira. Versículo 15: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Essa é a escravidão. O espírito de escravidão é que todos os homens têm um pavor de uma coisa. Todos têm pavor, um grande pavor de quê? Da morte. E pelo pavor da morte o diabo controla as pessoas e mantém as pessoas sob a escravidão. Você tem pavor da morte? Nós que somos filhos de Deus, nós não devemos ter pavor da morte, porque nós não morreremos mais. Um incrédulo, ele nasce uma só vez e morre 2 vezes. Ele morre uma morte física, depois vai morrer a segunda morte, que é a morte no lago de fogo. Mas nós, filhos de Deus, nós nascemos 2 vezes e já morremos uma vez com o Senhor na cruz. O primeiro nascimento é dos nossos pais. O segundo nascimento é quando nós fomos regenerados e nascemos de Deus. Um irmão, quando falece, ele apenas dorme no Senhor e será ressuscitado outra vez. Louvado seja o Senhor. Então, nós não recebemos mais o espírito de escravidão para viver com medo.
Irmãos, devemos tirar do nosso interior todo medo. Em 1 João, não temos tempo para ler, fala que no amor não há medo. Se você está saturado do amor de Deus, não haverá medo em você. Mas recebeste o espírito de filiação, baseado no qual clamamos Abba Pai. Agora o versículo 16. O próprio Espírito, maiúsculo, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, minúsculo, que somos filhos de Deus. Interessante como a Bíblia é maravilhosa. Esse Filho de Deus, irmãos, está aqui, ó. Romanos 8:16. Romanos 8:16. Esse Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Filho aqui é teknon. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos teknon de Deus, filho imaturo, filho criança. Por quê? Porque esse versículo se aplica àqueles que não estão maduros ainda, que não têm a plena consciência de que é um filho de Deus. Então vou dar um exemplo. Um jovem, 18 anos, tem a vida do Senhor, se converteu aos 15, está na vida da igreja, mas está no conflito entre o mundo e a vida da igreja. Daí vem os amigos e o convidam para ir para uma balada. Daí quando convidam, ele é cristão, daí imediatamente lá dentro a vida de Deus fala: você não deve ir, mas ele quer ir. Daí ele vai. Daí no meio da balada, daí dançando ali, tá bebendo, fumando. Não dança assim, tá? Daí estão lá dançando, tudo. Daí lá às 2 da madrugada, um sentimento bem forte vem: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. O que você está fazendo aqui neste lugar? E a voz se torna tão forte, o sentimento tão forte, que ele não aguenta mais ficar lá. Daí ele: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Daí ele fala para os seus amigos: o cara, eu vou embora. Eu vou embora. Não, continuar, tá bom demais, tá boa a festa. Não, eu vou embora. Eu não estou me sentindo bem. Daí ele vai para casa. Então ali na balada, o próprio Espírito testificou para este jovem, no espírito dele, que ele era filho de Deus. Daí ele vai para casa. Isso é no sentido negativo, no ambiente negativo. Daí ele vai para casa. Chega em casa, ele se sente um lixo. Eu fui para a balada. Ó Senhor, eu não sou mais digno de ser seu filho. Senhor, acho que eu não sou mais filho de Deus, acho que Deus não me quer mais. Daí nesse momento o Espírito aparece outra vez. Fala: você é sim filho de Deus. Isso é para este filho de Deus que não tem a plena consciência. É um teknon, por isso que está nessa categoria aqui. E foi para baladas. Daí foi necessário que o Espírito testificasse para ele: você é filho de Deus, saia daqui. Daí ele saiu. Chegou em casa, ficou condenado: eu não sou mais filho de Deus. Daí o Espírito falou: você é filho de Deus, sim. Daí ele recebe o encorajamento do Espírito. Então este tipo de experiência são para aqueles que não estão maduros. Um filho maduro, ele tem a plena consciência de que ele é filho de Deus. Então precisamos crescer, irmãos. Então, onde Deus nos colocou depois que nós somos salvos? Na vida da igreja. E é na vida da igreja que Deus
quer que nós cresçamos em vida e passar de teknon a huios. Irmãos, o irmão Dong falou isso não sei quantas vezes. Deus nos colocou na vida da igreja, número 1, para nós crescermos em vida. Agora vamos continuar, versículo 17. Ora, se somos filhos, que filho é esse? Teknon, outra vez. Então aqui, versículo 17. Ou seja, Deus, o Espírito de Deus testificou para nós somos imaturos. Num lugar negativo, Deus nos tirou de lá, testificando para nós que somos filhos de Deus. Daí a gente se sentiu condenado. Daí o Espírito, de uma maneira positiva, nos reafirma: você é filho de Deus. Daí o Espírito de Deus nos lembra: você é teknon ainda, mas eu quero que você se lembre, você vai ser um herdeiro meu. Você é menor de idade ainda, você ainda é imaturo, você não tem plena consciência de quem você é como filho de Deus, mas eu quero já prometer para você: cresça, e você vai ser um herdeiro meu. Então por isso fala, se somos filhos, teknons, nós temos direito a ser herdeiro, mas tem que crescer. Daí vem a frase seguinte: herdeiros de Deus. Repete, olha só que coisa maravilhosa. Somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é o que? Isso é Hebreus 2:5. Nós vamos reinar juntamente com o Senhor, nós vamos governar juntamente com o Senhor. Aí vem uma frase de que a maioria não gosta: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então o versículo 17, queridos irmãos, introduz um novo conceito. Está aqui um novo conceito: herdeiro. Romanos 8:17. Ou seja, irmãos, não parem em huios. Nós temos que continuar a jornada até nos tornar herdeiros. O livro de Romanos pode se resumir numa frase só: de pecadores, antes nós éramos pecadores, a filhos, de filhos a herdeiros. Ou resumindo, aqui são duas frases. A frase única seria: de pecador a herdeiro. Isso é o livro de Romanos. Se você ler todo o livro de Romanos, nós éramos pecadores e Deus nos fez os filhos dele, e como filhos Ele nos faz seus herdeiros. Então, irmãos, aqui fala: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que é esse sofrimento? Eu pergunto para os irmãos: o que é esse sofrimento? Esses sofrimentos são sofrimentos do crescimento. No crescimento físico se fala da dor do crescimento. Quando a pessoa cresce demais, ela sente certas dores. E para crescer, você sabe, as mães, os pais que criaram filhos, nascer 9 meses e já tem dor e sofrimento. Mas o maior sofrimento não está na gestação e no nascimento. O maior sofrimento está na criação dos filhos. Por isso que a maioria dos cristãos hoje gostam de ficar em teknon, porque não sofrem muito. Até fale: pare de sofrer. O conceito é: não, o cristão não pode sofrer, é só bênção, é só saúde, é só dinheiro. Mas qual é a sua experiência? Tem sofrimento, irmãos? Tem ou não tem sofrimento? Quem está sofrendo? Irmãos, eu vou dizer para você: não é sofrimento porque você na estrada ali fala 110, você está 140. Que estrada maravilhosa! Daqui a pouquinho um guarda na frente para você. Eu estou sofrendo porque estou crescendo em vida.
estou crescendo porque estou sendo perseguido, porque sou da igreja. Não, você está crescendo, você está sofrendo ali, está pegando a multa, porque você fez algo estúpido, fez tolice, é bobeira, e você merece ser multado. O sofrimento que falamos aqui é o sofrimento do crescimento de vida, negar a vida da alma. Oh, negar da vida da alma sofre demais. Ir para a cruz, não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Todo mundo sabe orar o Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Mas quanto de nós realmente falamos sério quando oramos assim? A maioria das orações, irmãos, eu sei como é que é, porque eu também sou sujeito aos mesmos as mesmas fraquezas. A maioria das orações é: ó Senhor, faze tu a minha vontade, Senhor. Mas a gente ora assim, ó: faça-se a tua vontade. Quem lê, Senhor, entenda. Traduzido quer dizer: faze tu a minha vontade. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Ó Senhor, Quantas vezes nós oramos: Senhor, isso que a gente quer, mas não se faça a nossa vontade, mas a tua vontade. Eu vou abordar uma área bem sensível, tá? Jovens, me perdoem, a questão do namoro é muito sensível. Quando entra a questão do namoro, é a paixão, irmãos, cuidado, é uma arapuca. Ah, eu gosto daquele rapaz, eu vou namorar aquele rapaz, mas é incrédulo. Ah, não, eu estou sentindo, é a vontade de Deus. Não, vocês estão rindo, mas para mim é muito sério isso. Muito sério isso. E daí na oração: Senhor, eu preciso namorar aquele rapaz, ele tem que ser meu marido, Senhor Jesus. Os irmãos não têm paz, os pais não têm paz, mas a gente ora para forçar Deus a fazer a nossa vontade, e nisso não há sofrimento. O sofrimento é quando Deus, por amar você, dá um golpe para cortar a sua vontade e você sofre. E o sofrimento também, irmãos, é o sofrimento, aí algo muito mais profundo. Não é o sofrimento relacionado a mim, mas é o sofrimento que eu tenho por causa do corpo de Cristo, por causa da igreja. E para isso eu vou ler com vocês Colossenses capítulo 1. Irmãos, esses versículos estão profundamente gravados dentro de mim. A primeira vez que eu vi falar sobre esse versículo, irmãos, eu fiquei impactado e até hoje estou impactado. E eu quero compartilhar com vocês Colossenses 1, 24. É esse sofrimento que nos leva a crescer e nos tornar herdeiros. Aqui fala: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. A palavra sofrimento. Sofrimento por quem? Por vós. Quem é vós? A igreja. Paulo estava escrevendo para os colossenses. Paulo estava sofrendo pelos colossenses. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, no meu corpo físico. Peraí, eu não estou entendendo direito. Quer dizer que Cristo não sofreu tudo que tinha a sofrer? Precisa que eu preencha o que falta? O que resta? Está faltando algo das aflições de Cristo? Continuemos a leitura. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então agora eu preciso explicar. Isso é uma verdade do Evangelho. Os sofrimentos de Cristo são de duas categorias. A primeira categoria são os sofrimentos de Cristo por nossa redenção. Na sua vida humana, Cristo realizou por nós a redenção e finalizou essa obra na cruz, quando Ele derramou o seu sangue por nós e derramou o seu sangue por nós. Desses sofrimentos pela nossa redenção, nós não temos parte nenhuma, nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhum ponto.
é só de Cristo. Portanto, o que existe nas religiões, algumas religiões orientais e do Oriente Médio, religiões nas quais os adeptos se flagelam, autoflagelam com chicotes, com bolinha na ponta, até sangrar, porque eu preciso castigar minha carne. E entre os católicos, a penitência que fazia antigamente, e até hoje pessoas sobem as escadarias da Catedral da Basílica de São Pedro, lá em Roma. Outros fazem penitência, carregam a cruz por quilômetros. Outros pagam voto, caminhando até Aparecida, fazendo peregrinações para sofrer. Isso é uma ofensa a Deus. Não podemos fazer nada, acrescentar nada pela nossa redenção, pelo perdão dos nossos pecados, porque Cristo já fez tudo. Lá na cruz, quando Ele expirou, Ele falou: está consumado, acabou. E daí, quando Ele ressuscitou, ascendeu aos céus, quanto à nossa redenção, Jesus se sentou à destra de Deus. Quando se sentou, quer dizer, não tem nada para fazer, estou descansando agora. Mas não termina aí. Cristo não só morreu para nos dar a redenção, Cristo morreu também para liberar a sua vida divina, para produzir a igreja. E no que diz respeito à igreja, no que diz respeito a você, o seu crescimento de vida, o seu sofrimento, Cristo não está sentado, Cristo está de pé até o dia de hoje. Quando você sofre, quando você chora, Cristo está de pé, orando por você. Quando você está passando por conflitos, tribulações, sofrimentos, de noite, Cristo está do lado da sua cama, orando por você. Filho, filha, eu sou contigo. Amanhã, quando você acordar, fique encorajado, eu sou com você. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para cima, para os céus, e viu quem? O Filho do Homem de pé. Quando Estevão invocou Senhor Jesus, Jesus estava de pé. Em Apocalipse, o Filho do Homem, com vestes talares, não estava sentado, estava caminhando no meio dos candelabros de ouro. E nesta manhã, Jesus Cristo, como sumo sacerdote de Deus, está andando entre essas fileiras aqui. Ele está passando por cada fileira, espevitando, acrescentando óleo. Ele se preocupa com você. Por isso que Ele é o sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque Ele viveu a vida de um homem. Ele sabe que você e eu estamos experimentando. Então não tente carregar o fardo sozinho, querido irmão. Achegue-se ao trono da graça para receber misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Invoque o nome dEle, dobre seu joelho, busque o Senhor. E quando você cuida de uma família, no começo é aquela alegria, mas o inimigo ataca. Depois de 5 meses de cuidado, de repente aquela família fala: eu não quero mais. O que acontece com você? Você sofre? Sofre demais. Eu acho que não tem dor maior do que essa. Quando o seu filho estava bem na reunião de criança, reunião de adolescente, de repente, quando está jovem, ele é levado pelos amigos, começa a se envolver com o mundo, daí fala: mãe, não quero reunir mais. Ele sai de casa e mora com os amigos. Você sofre? Quando seu marido, sua esposa tem problema com o Senhor, já não quer mais andar com o Senhor, você sofre? Esses sofrimentos de cuidar das pessoas, cuidar mesmo da família, pessoas não querem mais, querem desistir. Quando você sai para pregar o Evangelho, você sofre? Sofre. Aqui não é o interior de São Paulo, tem todas aquelas rodovias maravilhosas, cidade tudo pertinho uma da outra. Aqui é tudo longe, distante, especialmente Mato Grosso, Goiás, tudo distante. Só de pensar, tem que visitar aqueles irmãos, tem que dirigir 7 horas, 8 horas, 10 horas. Você sofre? Sofre. Mas você
tem parte para preencher o que resta das aflições de Cristo. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. E é esse sofrimento, irmãos, que vai fazer de você um herdeiro. Não é só crescer em vida e ser ruioso. Tem um passo a mais. Esse passo é o curso de pós-graduação. E Deus quer que todos nós tenhamos uma experiência aí. Voltemos a Romanos para terminar a leitura. Romanos 8. Eu vou ler mais uma vez o versículo 17. Daí nós vamos encerrar esse trecho. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Vamos ler juntos, irmãos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Não seria nada mal todas as manhãs proclamar esse versículo. Com isso nós vamos poder suportar os sofrimentos do dia. O irmão Dong, até a idade de 95 anos, como ele tem agora, ele sofre quando vê os irmãos não crescer em vida, quando vê os irmãos não praticar a palavra. Ele sofre. Ele sofre. E por isso que ele continua trabalhando até hoje, visitando as igrejas. Está no Rio de Janeiro hoje, semana que vem, final de semana que vem vai estar em Rio Preto, depois vai para o exterior. Incansável. Vamos agora ler Gálatas capítulo 1, 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Então aqui fala: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Para que os irmãos entendam melhor, que deveria ser ainda que ele seja senhor de tudo. Esses versículos, irmãos, de 1 até 4, quando Paulo escreveu, ele escreveu para os judeus. Isso se refere, irmãos, a um assunto dispensacional. Transferência de dispensação do Antigo para o Novo Testamento. O povo de Israel no Antigo Testamento era essa criança, debaixo da tutela da lei. O guardião era a lei, porque estava imaturo. Mas quando veio Jesus Cristo, daí chegou o momento de os filhos de Israel poder se tornar filhos de Deus. Então, é com esse sentido que Paulo escreveu isso. Então vou ler para vocês. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, isso era no Antigo Testamento, em nada difere de escravo, posto ainda que ele seja senhor de tudo. Deus prometeu as promessas para Abraão e para o povo de Israel. Então, eles eram senhores de tudo, mas eram crianças, estavam debaixo da lei. Então, eles eram iguais ao escravo. Mas está sob tutores e curadores. Esses tutores e curadores, nesse sentido dispensacional, é a lei, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da tutela da lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Então isso se aplica aos filhos de Israel. Mas o irmão Dong, esse é o dom que Deus lhe deu. Por isso que ele é chamado irmão Dom. O ministério que Deus lhe deu, o dom, a habilidade que Deus lhe deu, é pegar uns versículos doutrinários e conseguir torná-los práticos, aplicáveis a nós. Esses versículos nós podemos tomar emprestados e aplicar a nós. Irmãos, hoje nós somos o quê? Tecnon.
Somos herdeiros ou não? Sim, potencialmente somos. Mas, no tempo que nós somos menores, herdeiros menores, somos iguais ao escravo, ainda que sejamos senhores de tudo. Daí o que Deus faz? Deus nos colocou na vida da igreja, debaixo de tutores e curadores, debaixo dos mestres, debaixo dos pastores, dos mordomos de Deus que cuidam de nós. São os irmãos e as irmãs, são os pais e as mães que nós temos na vida da igreja. E eu dou graças ao Senhor pelos pais e mães que tem aqui na região 1, no DF, no quadrilátero aqui, no entorno, usem o termo que preferirem. Nós precisamos de mais pais e mães, mais tutores e curadores. A função dos tutores e curadores é levar esses tecnon a se tornar ruiós. Não só isso, e eu continuo, e também levar os ruiós a se tornar herdeiro. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Você recebeu a filiação? Amém. Agora vem o versículo 6. E porquanto vós sois filhos. Agora, esse filhos, irmãos, que coisa maravilhosa. Esse filhos é ruiós. Gálatas 4:6. Aqui falava de clamar Abba Pai. Quem que clamava lá? Nós clamávamos. Quem que clama aqui? No versículo 15 aqui, ó. Opa. Ah, sim, eu esqueci aqui, ó. Aqui tem 15, o versículo 15. Vamos abrir de novo, irmão. Romanos 8:15. Isso. Não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de filiação, baseado no qual clamamos Abba Pai. Isso está né? O versículo 15, nós clamamos Abba Pai. Quem que clama ali? Nós. Tá. Agora esse versículo que eu escrevi agora, Gálatas 4:6. Quem que clama aqui? Quem que clama aqui? O espírito de seu filho. Em Romanos 8:15 éramos nós. Aqui em Gálatas 4:6 é o espírito do Filho de Deus. Isso prova o quê? Que nós, o nosso espírito e o espírito do Filho de Deus são um só. Nós clamamos Abba Pai, e o espírito do Filho de Deus clama Abba Pai. Agora a questão aqui é que no versículo 6 de Gálatas 4, e porque vós sois filhos. Que filhos são esses? Filhos maduros, ruiós. Gálatas 4:6 fala de ruiós. Aqui, pelo fato de nós sermos maduros, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo. Versículo 7. Que filho é esse? Ruiós. Você já não é mais escravo, mas ruiós. E sendo ruiós, também herdeiro de Deus. Agora eu vou fazer mais uma ilustração. Segundo a lei brasileira, um pai quer passar a herança para os filhos em vida ainda. O pai tem empresas, é rico, tem propriedades, tem investimentos, tem casas, prédios.
navios, frota de caminhões, etc, etc. Daí ele quer passar para os filhos. Qual é a idade dos filhos? Qual a idade que os filhos devem ter para poder herdar? 18. Tá? Então é o que Gálatas fala. Os filhos menores não conseguem herdar. Então não é só estar na vida da igreja e dizer: nós vamos herdar o mundo que há de vir. O que precisamos fazer? Crescer em vida. Então na vida da igreja nós precisamos crescer. Jovens, precisamos crescer. Irmãos, precisamos crescer. Daí você cresce em vida e se torna um filho maduro. Então você está na vida da igreja 20 anos. Já é um filho maduro. Você sabe toda a palavra, conhece bem, você é bem espiritual, exercita bem o seu espírito, e assim por diante. Você pode herdar já ou não? Sim ou não? Não fico com medo, falem, sim ou não? Quem acha que sim? Você já é um filho ruioso, pode herdar ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Que não acha nada. Peraí. Um filho tecnon pode herdar ou não? Então quem acha que não? Tá. Bom, Maria, tá. Um filho ruioso pode herdar ou não? Quem acha que sim? Ah, tá. Quem acha que não? Ainda tem muita gente indecisa. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Então eu vou chamar o Gabriel e chamar o Enio. E chamar um pai aqui. Ô Alencar. Vem cá. Vem aqui, ó. Vem na frente aqui. Esse cara aqui é bilionário. Tem empresas, tem fábricas, tem investimentos, tem imóveis, tem ações no mercado, na bolsa de valores. Rapaz, tem um império. Tem 2 filhos. Quando eles eram criancinhas, daí o pai, puxa, eu vou um dia passar herança para eles. Daí eles cresceram, não são mais tecnon. Ele acabou de completar 18 anos, o Gabriel. E o Enio tem 21 anos. 21 anos. É, mais alto, 21 anos. Deus guarde a sua saúde, viu? Viva muitos anos. Mas só para ilustração, a saúde dele não está muito boa, não. Só para ilustração, tá? A saúde não está boa. Ele está começando já a pensar em sucessão da empresa. Passar para os filhos. Para quem que vai passar? Para os 2? Legalmente pode passar para os 2 já? Tá. Só que acontece que esse filho aqui é um playboyzão. Pegou o dinheiro do pai e tem uma Ferrari vermelha. E de noite sai pelas ruas correndo com a Ferrari aqui em Brasília, nessas avenidas aqui. Como é que chama? L2, como é que é aqui? Eixão. Aí, pronto. E faz rachas. Bom. E esse jovem, e ontem à noite bateu a Ferrari, perda total. E hoje veio pedir para o pai: pai, me dá dinheiro, vou comprar outra Ferrari. E o pai fala: filho, desse jeito você vai acabar com a minha fortuna. Você não faz nada, não me ajuda. Você não faz nada? Ô pai, me dá o dinheiro aí. E o pai não tem mais jeito. O pai deu o dinheiro e ele comprou outra Ferrari. Esse jovem daí fala para o pai: pai,
eu completei 18 anos. Eu quero aprender tudo que você sabe, Pai. Me ensina tudo que você sabe. Eu quero trabalhar para você. Só que, Pai, eu quero aprender lá de baixo. Eu quero começar como gari, limpando os banheiros das suas empresas. Depois me põe no almoxarifado. Depois me põe na produção para operar algumas máquinas. Depois me põe no escritório. Eu quero aprender tudo, Pai. Daí passaram 3 anos. Ele está com 24 agora. Ainda tem a Ferrari vermelha. E ele agora está com 21 anos. E a saúde dele, desse pai, Deus guarde a sua saúde. A saúde dele não está boa realmente. Daí ele procura advogados. E ele procurou advogados para passar a empresa para os filhos. Eu pergunto para vocês, os dois são ruiós? São ruiós, maduros em idade. Vai passar para ele? Vai passar para ele? Viu a diferença? Obrigado, irmãos. Obrigado. Se preparem para a nomeação. O Oscar de melhor ator principal, coadjuvante também. Irmãos, o que você e eu estamos fazendo na vida da igreja? Você que nem o Gabriel fala: Deus, me ensina tudo, porque um dia eu quero herdar tudo que tu tens. Ou você vive a vida da igreja, só vive assim, tá? Oh, eu quero desfrutar. Eu não vou mais para a reunião porque eu não estou desfrutando mais. Eu quero é desfrutar. Ou você fala: Senhor, eu quero aprender a cuidar das pessoas. Eu quero me dar algumas pessoas para cuidar. Eu quero cuidar bem da minha família. Eu quero cuidar bem dos irmãos novos. Eu quero aprender a administrar as tuas coisas. Eu quero aprender a administrar o serviço que tem nas igrejas. Eu quero participar da tua obra, Senhor. Eu quero aprender a administrar as tuas finanças. Eu quero ser um ministro de riquezas materiais. Talvez eu não tenha muito dinheiro, mas, Senhor, faz com que eu tenha experiência nisso. Isso, irmãos, Tecnon até Ruiós é a parábola das virgens. De Ruiós a herdeiro é a parábola dos talentos. Não é suficiente só ter azeite na vasilha e crescer em vida, estar cheio de espírito. Você precisa aprender os negócios do nosso Pai. Você precisa aprender a investir os talentos que Deus te deu. O Gabriel aprendeu os negócios do Pai. Hoje o nosso Pai Celestial, o nosso Abba Pai, tem um empreendimento aqui na terra. E o empreendimento dele se chama homens. E ele quer ganhar homens. Então o irmão Dong, ele falou: Deus nos colocou na vida da igreja para fazermos 2 coisas. Primeiro, crescermos em vida. E segundo, aprender a administrar as coisas de Deus. Irmãos, o tempo corre. Estamos crescendo? Nem todos estão crescendo. Estamos aprendendo a mexer com os negócios do Pai? Sinceramente falando, muito poucos. Eu espero que essa reunião, irmãos, possa mexer com você, possa trazer isso à sua consciência, conscientizá-lo que o tempo é curto. Eu preciso aproveitar cada minuto que Deus me dá na vida da igreja para crescer em vida e para aprender os negócios do nosso Pai Celestial. Cuidar de pessoas na vida da igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, vamos terminar a leitura. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, ruiós, também herdeiro por Deus.
Eu creio que é o suficiente. Teria mais alguns versículos, mas eu creio que o essencial já passei. Vamos parar aqui mesmo. Queridos irmãos aqui do DF, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de ter estado aqui com vocês. Eu consegui, diante do Senhor, descarreguei o encargo. Isso que Deus me colocou no meu coração para falar com vocês neste final de semana. Cresçam em vida, irmãos. Cresçam em vida. Esse é o que Deus planejou para você. Crescer de tecnon a ruiós. E não percam tempo. Aproveitem a vida da igreja para aprender a administrar as coisas da casa de Deus. Para que quando você e eu estivermos diante do tribunal de Cristo, Deus possa ser que nem o Alencar e olhar para você como se você fosse o Gabriel. Filho, você cresceu e você sabe tudo que está no meu coração. Entra no reino e governa e administra comigo o reino. E você sabe, queridos irmãos, o aprendizado não é instantâneo, leva tempo. É por isso que Jesus não voltou ainda. Ele quer dar tempo para você. Lembrem-se, tempo é tudo hoje. Eu falei no começo, gasta tempo com a esposa, com os cônjuges, gasta tempo com os filhos, mas também precisamos administrar nosso tempo e usar o tempo para aprender, usar o tempo para crescer e usar o tempo para aprender a administrar as coisas da casa de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Que tal ficar de pé e compartilhar em pequenos grupos?